Bom, eu queria declarar aberta a presente reunião de audiência pública. Eu gostaria de dizer que, tendo em vista a distribuição da cópia das atas da 10ª e da 11ª reunião a todos os membros desta CPI, indago sobre a necessidade de sua leitura. Peço dispensa, presidente. Dispensada a leitura das atas, a pedido do deputado Jean Willis. Em discussão as atas, não havendo quem queira discutir, passemos à votação. Os deputados que as aprovam, que permaneçam como se encontram. As atas foram aprovadas. Nós estamos distribuindo aos deputados e deputadas a síntese das correspondências recebidas na comissão. Os originais encontram-se à disposição para consulta na Secretaria da CPI. Eu quero informar que foi designada a Procuradora da República, doutora Luciana Loureiro Oliveira, para auxiliar os trabalhos desta CPI. Queria agradecer imensamente a possibilidade de contar com a Procuradora, doutora Luciana, aqui conosco. Eu justifico aqui a ausência do deputado Arnaldo Jordi na reunião realizada no último dia 12 de junho, que não esteve aqui por motivos relevantes e estamos, então, portanto, considerando justificada a sua ausência. Informa ainda que a CPI estará realizando audiências públicas e diligências na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, nos próximos dias 9 e 10 de julho. Então, portanto, eu gostaria de solicitar aos parlamentares e às parlamentares que desejam estar nesta diligência em Fortaleza nos dias 9 e 10 de julho, que possam se comunicar com a secretaria desta CPI. Eu gostaria de registrar a presença das alunas que aqui estão, das alunas Mirela Lovato da Silva, da Carolina da Conceição Farias Diniz, da Lívia Teixeira Xavier e da Benita Bacherdi Davi, que estão aqui conosco, que fazem parte do NICEUB, de um projeto de extensão e que está sendo coordenado pelo Observatório de Direito e Políticas Públicas, com a promotora Selma Sauerbraun, que era, inclusive, cidadã honorária desta cidade de Brasília, ou, aliás, cidadã benemérita, de Brasília, pelos trabalhos absolutamente relevantes que desenvolve na nossa cidade em defesa das crianças e dos adolescentes. Acho que Brasília agradece a possibilidade de ter uma promotora da qualidade, da doutora Selma, que agora está com esse projeto de extensão, projeto Vira Vida, que conta com a participação de 48 alunos e alunas do curso de Direito do UniCEUB. Sejam bem-vindas. Nós estaremos absolutamente contentes, estamos absolutamente contentes com a participação de vocês, que nos auxiliará sobremaneira na discussão, na condução dos trabalhos desta CPI. Então, portanto, um prazer contar aqui com a turma, representante da turma de extensão do projeto Vira Vida, que é do UniCEUB, coordenado pela promotora, ou pela doutora Selma Sauenbauer. Bom, nós vamos ter 2 pontos nesta reunião de hoje. Nós vamos analisar os requerimentos que estão aqui à mesa, que chegaram à mesa, para que nós possamos deliberar. Então, ela tem um caráter deliberativo, mas antes disso, nós temos o prazer de podermos estar escutando a irmã Henriqueta, a Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante, que é coordenadora da Comissão de Justiça e Paz do Regional 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNB, e que vem aqui a partir de um requerimento de iniciativa do deputado Arnaldo Jordi, o requerimento número 36 de 2012, que nos autoriza ou nos possibilita estarmos aqui, o requerimento 35 de 2012, de autoria do deputado Arnaldo Jordi, que nos possibilita termos aqui a irmã Henriqueta. A irmã Henriqueta, tive já o prazer de conhecê-la quando estivemos em uma diligência da Comissão de Direitos Humanos no estado do Pará,
a qual ela pertence, faz um grande trabalho na região da Marajoara, das Ilhas Marajoaras, e um trabalho de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós tivemos com a diligência da Comissão de Direitos Humanos no estado do Pará, na cidade de Belém, onde fomos verificar as condições em que se deram 2 estupros em uma unidade do sistema penitenciário prisional daquela cidade, onde uma adolescente foi estuprada. Estivemos lá fazendo toda uma série de diligências, discussões, e foi nesta ocasião que tivemos a oportunidade de conhecer a irmã Henriqueta. Estamos aqui, portanto, tendo a grata satisfação de tê-la aqui, irmã, pela sua luta, pelo conhecimento que carrega e por toda a sua contribuição no enfrentamento a todas as redes e todos aqueles que se beneficiam de forma absolutamente cruel dos corpos e das vidas das nossas meninas e dos nossos meninos. A irmã Henriqueta, inclusive, encontra-se sob proteção da Polícia Federal. Encontra-se sob proteção em função da luta e das ameaças que sofre na perspectiva de tentarem cessear ou impedir a continuidade do seu trabalho. Ameaças que têm sido enfrentadas com muita coragem e com a continuidade do próprio trabalho da irmã Henriqueta, não apenas no estado do Pará, mas com certeza um trabalho do qual todos nós bebemos e sorvemos a sua dignidade e a sua coragem. Então, portanto, é um prazer imenso tê-la aqui, irmã Henriqueta. Nós estivemos, a comissão, em Natal, tivemos também em João Pessoa. Em João Pessoa nós colhemos alguns depoimentos e nós vamos submeter a esta comissão, no momento oportuno, a possibilidade de fazermos os depoimentos, inclusive este, que foi colhido no município de João Pessoa, no estado da Paraíba, colhemos na condição, na classificação de ultra secreto, ou seja, de que eles possam ser considerados ultra secreto, para que possamos, enfim, preservar as pessoas que nos ajudam e que oferecem muitas vezes, com os fios traçados da dor e sem dúvida nenhuma da esperança, os seus depoimentos para a contribuição com os trabalhos desta CPI. Bom, irmã Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante, prazer mais uma vez tê-la aqui. Muito bom tê-la aqui, muito bom. A senhora veio aqui também prestar depoimentos acerca, na CPI do tráfico de pessoas, e nós então estamos também aproveitando a sua experiência para os trabalhos desta CPI. Bom, então, a irmã Henriqueta, eu vou lhe passar a palavra para que a senhora possa fazer uso dela e possa fazer a sua exposição por um prazo de 20 minutos. Mas seremos absolutamente flexíveis. É mexível. Um prazo absolutamente, como diz a senhora, mexível, né? Então, assim, nós lhe passar a palavra, portanto, para que a senhora possa fazer uso dela. Antes, porém, só registrando a presença da deputada Carmen Zanotto, do deputado Jean Willis e da relatora desta CPI, a deputada Lilian Sá. Com a palavra, portanto, a irmã Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante, com toda a sua grandeza. Muito obrigada, deputada. Me sinto assim, muito até humilhada aqui ao lado da senhora, com tantas palavras bonitas. É um prazer muito grande reencontrá-la, né? Nós nos encontramos numa ocasião muito difícil, no estado do Pará, que foi mais uma tragédia, depois daquela de Abaetetuba, com mais... Um prazo absolutamente, como diz a senhora, mexível, né? Então, assim, nós lhe passar a palavra, portanto, para que a senhora possa fazer uso dela. Antes, porém, só registrando a presença da deputada Carmen Zanotto, do deputado Jean Willis e da relatora desta CPI, a deputada Lilian Sá. Com a palavra, portanto, a irmã Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante, com toda a sua grandeza. Muito obrigada, deputada. Me sinto assim, muito
até humilhada aqui ao lado da senhora, com tantas palavras bonitas. É um prazer muito grande reencontrá-la, né? Nós nos encontramos numa ocasião muito difícil, no estado do Pará, que foi mais uma tragédia, depois daquela de Abaetetuba, com mais uma adolescente encontrada na mesma situação, quer dizer, não na mesma, porque a adolescente não estava presa, mas também vivendo dentro de um espaço carcerário, a exploração sexual. Lamento em dizer, deputada, que há pouco tempo eu me encontrei a encontrei, né, essa mesma adolescente, vivendo em situação de total vulnerabilidade, né? Cumprimento também a deputada Lília, né, deputada Prazer. Diz assim que eu me sinto muito feliz em poder falar desse tema, trazer para vocês, partilhar com vocês o que eu tenho vivido no estado do Pará. A Comissão Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presente naquela realidade que contempla 2 estados, o Pará e o Amapá. Portanto, eu tenho tido a oportunidade de contemplar essa situação, né, vivida por muitas crianças e adolescentes nesses 2 estados. E justamente um dos eixos de ação da comissão é o enfrentamento da exploração sexual e o tráfico de pessoas, né, além do combate à corrupção eleitoral, a nossa preocupação com a defesa dos direitos humanos através da formação. Nós também temos o cuidado de olhar com muita preciosidade para todas as vidas que são violadas nos seus direitos. Eu gostaria, assim, eu acho que eu vou me deter mesmo na minha experiência na Ilha do Marajó. Apesar de que eu atuo em todo o estado, eu viajo em todo aquele estado, de ponta a ponta. Portanto, eu posso falar com muita propriedade. Mas nesses últimos tempos, há uns 3 anos atrás, nós temos tido um olhar muito específico para a região do Marajó. Isso porque todos nós sabemos que a região do Marajó é uma região marcada pelo abandono, marcado pela pobreza, marcado por uma população que traz dentro de si um silêncio muito grande. E eu sempre digo, hoje, o meu olhar de 3 anos para o Marajó, para a população do Marajó, não é a mesma que eu tenho hoje. Particularmente para as lideranças. Porque antes eu chegava no Marajó, as pessoas ficavam caladas, medrosas, temerosas. E hoje não, com todo o investimento de formação em direitos humanos que nós temos tido, as pessoas hoje estão tendo a coragem de falar, de se expressar, de pelo menos dizer onde está doendo. Isso é muito importante. Então eu vou me deter, a minha contribuição ela vai se basear na experiência do Marajó, né? E quando eu falo do Marajó, eu falo dos 16 municípios do Marajó, onde nós tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto chamado Amar a Vida. Esse projeto é de emenda ainda do senador José Neri, e nós tivemos a oportunidade de, nesse projeto, além de fazer todo um trabalho formativo, preventivo, nós também tivemos condições de ajudar muitas pessoas, principalmente as crianças, que guardavam consigo o silêncio de terem sido violadas, de terem sido abusadas e que por medo não tinham coragem de falar. E que através de uma assessoria jurídica, dentro desse projeto, foi possível
constatar, e hoje, graças a Deus, muitos dos criminosos estão presos atrás das grades, como é o desejo de todos nós. Quem faz isso com qualquer vítima que possa pagar, ser responsabilizado pela lei. O contato direto com essa realidade tem me trazido uma interpelação muito grande. Que eu não posso deixar de dizer, assim como eu falei na outra CPI, que é de me tornar cada vez mais indignada, deputada. Sabe, é repugnante você ver uma criança que tem a sua vida, a sua inocência violada, e que muitas vezes esses criminosos passam a assumir o papel de vítima e essas vítimas serem as criminosas, porque denunciaram. Com isso eu quero dizer que nós vivemos num estado marcado pela cultura da impunidade, onde a lei tem servido para quem tem dinheiro. Para quem é pobre, paga. Mas quem tem dinheiro não está pagando. Isso traz para nós uma reflexão muito séria. Isso traz para nós uma preocupação muito grande. Em pensar que as nossas crianças vivem numa situação de total vulnerabilidade em todos os sentidos. Porque na Ilha do Marajó, as crianças vão se prostituir, as crianças são obrigadas a colocarem o seu corpo a serviço da exploração, porque não tem comida dentro de casa. Porque a inexistência de políticas públicas é sem tamanha. E que eu me refiro a isso como uma das causas, além da desigualdade social, né? Além de contemplarmos também, e é bonito, hoje a gente vê aí inúmeros documentos onde estão pautados os direitos das nossas crianças e adolescentes, mas com muita frequência esses direitos são negligenciados. E a vida desses seres em desenvolvimento, desses seres em formação, é que ficam prejudicadas porque não têm os seus direitos garantidos. Então, é interessante notar que dentro desse contato direto, né, com essas vidas maltratadas, indefesas, que são violadas nos seus direitos, isso tem trazido para nós um compromisso ainda muito maior dentro da CNBB, de não deixarmos essa luta, custando o que custar, tendo que morrer em consequência disso. Hoje eu digo sempre, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer, se for para me matar, que me matem. Mas eu prefiro morrer falando, denunciando. Mas jamais deixar nenhuma dessas vítimas caladas, sem que ninguém possa ouvi-las. Que eu seja porta-voz, mesmo tendo que pagar o preço de hoje, não ter mais a minha liberdade, ter que me submeter a andar com escolta policial. Quero dizer que é justamente nessas situações de vulnerabilidade, é nessas situações onde a miséria é maior, é que as redes criminosas atuam com muito mais facilidade. Porque lá ninguém as enxerga. É lá também que nós encontramos profissionais desqualificados, descomprometidos. Não há por que também não dizer que o Conselho Tutelar é porta de entrada para esses crimes. E muitas das vezes nós encontramos também conselheiros tutelares coniventes e até envolvidos diretamente nessas práticas.
Sem contar a indiferença. A indiferença daqueles que deveriam estar comprometidos e fazendo com que esses direitos dessas crianças e adolescentes fossem respeitados e realmente concretizados. Mas, lamentavelmente, a gente vê um conjunto dessa rede que também se compromete, defendendo, escondendo, sendo conivente, e não por que dizer, e falo com muita tranquilidade, sendo também envolvidos nessas práticas criminosas. O que eu ainda poderia dizer para vocês? Que, lamentavelmente, o que nós conseguimos também detectar, o que eu venho vendo com muita frequência, na região, e eu falei isso porque hoje eu tenho muita dificuldade de falar de exploração sexual, sem falar de tráfico de pessoas. Eu disse que esses crimes eles estão interligados, né? Mas existe, deputada, na região do Marajó, na região que pega aquela região de Breves, existe uma realidade que eu pautei na outra CPI, eu também quero registrar nessa, que é a realidade das meninas balseiras. São meninas e meninos marcados por uma miséria muito grande e que sobem naquelas balsas para se prostituírem, para serem exploradas. Eu até cheguei a dizer que muitas delas, como tem o depoimento de uma delas, que foi no Rio, acho que, eu não lembro agora o nome do rio, mas o relato da menor, ela me dizia o seguinte, como eu vivo dentro do rio, né, agora não lembro se é o rio Tabuiaçu, mas ela me diz o seguinte: me agarrar em balsa, tenho medo. Essa é uma vida muito arriscada. Eles vão vender óleo, eles vão, mas ela, na verdade, quando ela dizia, eles vão, e você não vai? Aí, mas eu vou também. Né? O que é que vocês vão fazer? Vamos vender óleo, açaí, camarão. Quando tem, às vezes. Tem vezes que nos agarram e nos levam. E tem umas que não estão voltando, deputada. Tem crianças que estão subindo e não estão voltando. E vai para onde? O que é feito com essas vidas? E ainda diz, ir para a balsa, fazer besteira, é isso que eles querem. Se não fosse uma mulher falar que era parente da menina que estava com eles, estes já iam levá-la. O homem perguntou para a garota se era verdade o que a mulher falava, então a menina disse que era parente sim. E por isso uma das coleguinhas dela não foi embora. Sendo que elas não tinham nenhum vínculo de parentesco. Porque se agarramos, é capaz de nos levar embora e nos matar, como muitas vezes já fizeram. Quem é o povo que faz isso? Os homens das balsas. E não adianta nenhuma autoridade daquela região dizer que é só entrar numa balsa daquela e saem de Belém, vão para Manaus, vêm de Manaus, vai embora para Belém. E com muita frequência elas entram nas balsas, sim. Isso é diariamente. 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 Portanto, eu destaco ainda que é urgente, eu tenho falado isso. O esforço que nós temos feito na região é justamente fortalecer as redes de enfrentamento. Fortalecer aqueles que têm o poder e a competência
para garantir os direitos dessas crianças e adolescentes. Mas o que nós constatamos é que existe uma verdadeira tolerância ainda da sociedade. Nós ainda vivemos numa sociedade que tolera. Nós ainda vivemos numa sociedade que silencia. Nós ainda vivemos numa sociedade que acha que acontece com o filho do outro, que não acontece com seu próprio filho, com seu próprio neto. E muitas pessoas só passam a indignar-se também quando acontece com alguém próximo de si. Portanto, a sensibilização, a mobilização da população em geral é super importante. Ainda mais na nossa realidade, que esse tipo de crime ainda é encarado como uma questão cultural. Isso é um verdadeiro absurdo, encarar um crime desse como uma questão cultural. E com muita facilidade nós escutamos isso de autoridades, nós escutamos isso da população, dizer que é cultural. É cultural. Você tem a menina que está lá no interior morrendo de fome, aí vem para a tua casa, porque você vai dar estudo, né? Você vai colocar essa menina para ser alguém na vida, mas de repente essa menina se torna a empregadinha sexual daquele que adotou. Então, esta problemática, né, desse tipo de crime, eu falo a partir da realidade do Marajó, ela deve ser desmistificada. Nós não podemos, inclusive pelos órgãos responsáveis, pela produção do conhecimento e pelas organizações não governamentais, pelas associações, lideranças comunitárias, igrejas, todo mundo tem que desmistificar isso, que isso não é uma questão cultural. Além dessa conscientização da sociedade em geral, é preciso que haja responsabilização daqueles que são criminosos. Hoje o que mais nos intriga, isso me deixa ainda muito mais indignada, é justamente essa questão da impunidade. Essa questão de você, sabe, ver as nossas crianças e as famílias dessas crianças gritarem por justiça. Faz poucos dias, semana passada, eu recebi uma ligação de uma criança que foi abusada, violentada por um ex-vereador. E essa criança, quando ela soube da decisão judicial, ela pegou o telefone, ela me ligou e ela disse: tia Henriqueta, o juiz não vai prender o criminoso que me fez mal. Tem como a senhora ir lá e conversar com ele, porque eu quero ver esse homem na cadeia. Esse é um dos clamores do dia. Mas são tantos outros. São tantos outros. Hoje é um desespero das famílias que não veem os seus culpados serem condenados. E essas famílias ainda terem que pagar, junto com a vítima, o preço disso tudo. E aí eu quero chamar a atenção para um dos municípios dessa região do Marajó, que se chama Curralinho. Além de Breves, Portel, que para mim hoje eu tenho uma dificuldade enorme de dizer qual é daqueles municípios onde a incidência não é maior. Mas gostaria sim de dizer que na realidade de Curralinho, além da situação de exploração sexual,
a facilidade com que também as redes criminosas entram e pegam os adolescentes e levam embora. Inclusive para Caiena. Infelizmente, faz dias, quer dizer, faz alguns meses que eu não estou conseguindo entrar no município de Curralinho. Porque uma das vítimas que nós acompanhamos, que é especial, 13 anos, ela foi estrupada por um cidadão que ele e a família dele são metidos a serem valentes, inclusive com fama de pistoleiros. Estruparam essa menina engravidou, foi para Belém e teve a criança e depois, com muito sacrifício, nós na Comissão de Justiça e Paz tivemos que assumir essa família toda, tirando lá do município de Curralinho e trazendo para Belém para que não morressem. Hoje a criança está com 2 anos, o cidadão foi preso, inventou que estava doente, fez exame de DNA, mas como a irmã trabalha no hospital, o exame deu negativo. E até o momento, o juiz não solicitou um segundo exame fora do município de Curralinho para provar que ele é o pai. Porque ela, com muita consciência, ela não só fala o nome dele. Nos depoimentos, apesar dela ser especial, essa menina falou o tempo todo a verdade. Esse é um pouco como entre tantas outras mazelas que existem na região do Marajó. Mas hoje eu tenho dificuldade de dizer para vocês onde é que esse crime não acontece naquele estado. Assim como nós encontramos servidores que não responsabilizam esses criminosos, nós encontramos muitos servidores também bons, comprometidos, que condenam, mas depois, quando vai para outra instância, são descondenados. E isso traz um desespero, não só para as famílias dessas vítimas, mas também para nós que fazemos o enfrentamento. Porque nós temos depois que pagar isso tudo. Temos que sofrer ameaças públicas, inclusive, e ainda temos que pagar, com certeza, além da ameaça, um preço muito alto por tudo isso. Por isso que eu digo sempre, falei lá e digo aqui. Eu acho que depois de tanta tempestade já superada, não é qualquer chuvisco que vai me molhar, não. Portanto, eu vou continuar firme, defendendo a vida dessas crianças e desses adolescentes que gritam, que clamam por justiça e que, com certeza, estão também não só gritando por justiça, mas como melhoria de vida, de qualidade de vida, através de políticas públicas, como eu falei antes, que são inexistentes em todos os municípios daquele estado. Essa é a minha contribuição e me disponho a contribuir ainda muito mais, se for necessário. Obrigada, irmã Henriqueta. É um prazer, mais uma vez,
Digo mais uma vez que é um prazer tê-la aqui. E nós, quando estivemos lá no município de Belém, no estado do Pará, tivemos a oportunidade de conversar com várias autoridades acerca da menina que havia sido estuprada dentro do sistema prisional. Justiça, mas como melhoria de vida, de qualidade de vida. Através de políticas públicas, como eu falei antes, que são inexistentes em todos os municípios daquele estado. Essa é a minha contribuição e me disponho a contribuir ainda muito mais, se for necessário. Obrigada, irmã Henriqueta. É um prazer, mais uma vez, digo mais uma vez que é um prazer tê-la aqui. E nós, quando estivemos lá no município de Belém, no estado do Pará, tivemos a oportunidade de conversar com várias autoridades acerca da menina que havia sido estuprada dentro do sistema prisional. E ali nós percebemos, eu não sei se essa realidade já foi superada, mas que não havia um plano de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes naquele estado. Havia um plano do governo anterior e esse plano foi abandonado pelo governo atual e havia houve um compromisso falado à Comissão de Direitos Humanos que ali estava. Estávamos eu, deputada Janete Pietá, deputada Elcione Barbalho, deputada Arnaldo Jordi, e houve um compromisso de que se elaboraria um novo plano. Penso que o plano ele é importante porque ele significa o conjunto das políticas públicas. E a sua construção, quanto mais participação houver da sociedade civil e das próprias pessoas que são vítimas da exploração sexual, mais ele terá eficácia e terá sustentabilidade. Nós vimos ali denúncias dos conselheiros tutelares de que casos como o que nós estávamos investigando, que se tratava de uma menina que adentrou o sistema, um presídio da cidade, e que ali foi vítima de estupro, mas que casos como aquele eram absolutamente normais naquela região. Era a fala dos conselheiros tutelares. Nós não tivemos tempo hábil para ir à delegacia do município, porque nos diziam que a delegacia do município teria inúmeras ocorrências nesse sentido, no sentido de termos meninas, adolescentes, vítimas de violência sexual. E nós não tivemos a condição de irmos ao município, mas colhemos esses depoimentos dos conselheiros tutelares, depoimentos da Comissão de Justiça e Paz, depoimento da Ordem dos Advogados, depoimentos de vários segmentos da sociedade civil, na perspectiva de atestar que havia uma nitidez, porque em alguns lugares há novas formas de organização das redes e não há mais tanta nitidez. Não significa que não aconteçam, as redes não estejam em funcionamento, estão, mas utilizando outra forma de operar, e nessas formas de operar, tiram as adolescentes, as crianças das ruas e buscam utilizar muito a comunicação através da internet, através de rede. Mas ali, naquele estado, há muita nitidez, há muita criança sendo violada ou tendo seus direitos humanos violados, seus direitos sexuais, seus direitos humanos violados à luz do dia. E são encobertas pelo manto de impunidade e, ao mesmo tempo, invisibilizadas por essa naturalização. Uma naturalização de uma lógica muito feroz contra a existência dessas crianças, de infâncias roubadas, de infâncias usurpadas. Então, portanto, esse quadro e essa cadeia das crianças empurradas pela pobreza, porque a exploração sexual ainda tem como fator relevante a pobreza, ainda que alguns digam que não,
Talvez isso não se dê no abuso sexual, porque ele invade o conjunto das classes sociais. Mas a exploração sexual tem como fator relevante a pobreza. A pobreza empurra essa menina, é vítima pela primeira vez, essa menina, esse menino, essa criança, esse adolescente, e em seguida é vítima mais uma vez porque abre mão da sua infância, roubam a sua infância, roubam o seu corpo, roubam a sua condição humana. Pela terceira vez ela é vitimizada quando não escutam a fala dela, não escutam a dor dela. E a quarta vez é quando, via de regra, elas são culpabilizadas. Elas são colocadas como culpadas porque estão sendo vítimas da exploração sexual. Então, é um processo muito, muito profundo de destruição da condição humana, da autoestima, quando você desumaniza pela pobreza, desumaniza pela exploração, porque se abre mão do corpo, dos direitos sexuais, desumaniza porque não se escuta, não tem a fala não é escutada, e se desumaniza porque não há a responsabilização. Então, esse quadro é uma cadeia que aqui foi retratada. E ali nós temos aspectos muito específicos que dizem respeito, inclusive, às balsas, como a senhora falava, mas às pescarias, que tem um objetivo de encobertam um turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Redes, é um dos locais do Brasil onde há o maior número de redes. Problemas nas fronteiras. Então, nós aprovamos já uma diligência para o Amapá e para o Pará, e nós temos uma necessidade, por exemplo, é preciso ter uma atuação mais profunda do Estado, né? Sob todos os pontos de vista, onde nós estamos indo, a gente se depara com uma inversão, com uma coisa indiretamente proporcional. Quanto maior a exploração sexual, menor é o nível de atuação do Estado. Seja o Estado do ponto de vista de políticas públicas que possam arrancar da pobreza e assegurar a condição humana, e assegurar o corpo, e assegurar a vida, seja do Estado do ponto de vista da responsabilização. As estruturas de responsabilização são precarizadas. De fazer um inquérito robusto são dificultadas pela precariedade da existência desses órgãos, porque também não acompanham a evolução das próprias redes. As redes se imiscuem no processo de funcionamento através das redes virtuais, enfim, da internet, e a nossa estrutura de inteligência, a polícia de inteligência investigativa, ela não acompanha na mesma proporção. Então, nós temos o Estado que pouco responsabiliza, porque muitas vezes o próprio executivo não prioriza as estruturas de segurança que possam robustecer inquéritos que venham a levar a uma condenação. Não há prioridade também do Poder Judiciário, porque nós temos que olhar que o Poder Judiciário tem que encarar e tem que cumprir o Estatuto. O Estatuto, ele fala que é prioridade do Estado, da família e da sociedade. O Estado não é só o Poder Executivo. O Estado é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, portanto, o Estado, o Poder Judiciário também tem que priorizar o que diz respeito aos direitos de criança e adolescente. Priorizar criança e adolescente. Então, portanto, nós temos uma falência de Estado, do Estado, que ali nós vimos. Nós fomos especificamente nesse presídio. O presídio não tem estrutura, não é? Não tem estrutura, inclusive, para que possa fazer para aquelas pessoas que ali estão em cumprimento de sentença, possam ressignificar suas vidas, interromper a trajetória infracional, que tenha condições para isso, e nem condições também de elaborar o inquérito. Então, portanto, nós temos preocupações de estarmos dando visibilidade ao tema, às redes, mas, fundamentalmente, estarmos trabalhando com o atendimento dessas crianças vítimas de exploração sexual, crianças e adolescentes, e com a responsabilização que a senhora falava. Assim, a senhora falava muito bem e dizia que há também uma opção pelos pobres da justiça. Há uma opção pelos pobres da justiça. Não a opção pelos pobres que um segmento religioso fez neste país e que tem salvado muitas vidas e construído um país
com todas as dificuldades, mais igualitário. Mas a opção pelos pobres, porque são os pobres que são responsabilizados. As grandes redes que são movidas por pessoas que têm influência econômica, influência política, há uma dificuldade muito grande de que elas possam ser responsabilizadas e possam ser desconstruídas. E a senhora dizia algo que é muito sintomático, não é? Ou seja, um próprio exame de DNA, ele não é validado, ou você não tem segurança acerca dele, porque ele está em uma cidade onde a pessoa que está sendo acusada tem poder absoluto, inclusive de colocar sob suspeição o exame de DNA. Então significa o poder absoluto, que as estruturas do Estado elas estão quebradas na sua concepção democrática, na sua concepção republicana, e que elas estão subjulgadas por uma lógica patrimonialista, uma lógica de capitanias hereditárias, que o Brasil já deveria ter feito os lutos e encerrado esse ciclo. Então, portanto, essa realidade que a senhora nos traz é uma realidade que a gente tem percebido de uma forma ou de outra em vários locais onde nós temos andado, onde essa CPI tem andado. A gente sai com muita indignação e com um diálogo muito grande com a dor. Vou falar de novo do depoimento de uma menina em João Pessoa, que ela dizia assim: eu nunca vou casar. Ela foi vítima de violência sexual, ela tinha 14 anos, há 3 anos atrás, com 11 anos, né? Por volta disso. E ela dizia assim, uma coisa que ela estava falando com a alma, ela estava falando com a desesperança, uma coisa extremamente profunda, que ela dizia: eu não sou mais pura, nenhum homem vai querer casar comigo. E a coisa que eu mais quero seria casar e ter minha casa. Eu nunca vou casar. Então, assim, essa menina não está tendo atendimento psicológico. Ela teve uma única vez um atendimento para colher o depoimento, depois nunca mais teve, para que ela possa ver que a vida dela deve continuar e tem condições de continuar, e que ela tem condições de ser feliz. E ela dizia: acabou a minha vida porque nenhum homem vai me querer, porque eu não sou mais pura. E ela foi vítima de estupro, dos estupros mais bárbaros, do estupro com muita violência, né? Muita violência, e ela se sentia culpada, se sentia impura e se sentia sem perspectiva de vida, de realizar os seus sonhos em função dessa violência. Então são funções imensas que nós temos, irmã Henriqueta. Por isso, mais uma vez, nós parabenizamos a sua atuação, e parabenizamos a sua coragem, essa coragem que transforma o mundo, não é? Porque a senhora dizia: eu prefiro morrer do que me calar. Porque, em verdade, a senhora quando fala, não é só a senhora que está falando, não é? Tá dando vida às muitas vozes de muitas crianças que têm sido sacrificadas por uma lógica patrimonialista, sexista, uma lógica desumanizadora que está em curso ainda nesse país e com muita intensidade no estado do Pará. Então, portanto, eu queria mais uma vez parabenizar e passar a palavra para a relatora, para que ela possa fazer suas perguntas, suas considerações. Em seguida, nós temos inscrito o deputado Jean Willis, e solicitamos os parlamentares que irão fazer uso da palavra, que possam se inscrever para que nós possamos dar prosseguimento a esta reunião. Então, com a palavra, a deputada Lilian Sá, relatora desta CPI. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a irmã Henriqueta e cumprimentar a CNBB por esse trabalho maravilhoso que faz em todo o Brasil. Olha, ouvindo o seu depoimento, sabendo da sua história, nós ficamos assim cada vez mais, eu vou dizer, tristes. Soldados, enfim, e se há sim uma discriminação que também tem um recorte étnico, né? Ou seja, se a maioria das meninas, e se a senhora percebe isso, se há um recorte de gênero, não é? Ou seja, a maioria são meninas, e se há um recorte étnico também, a maioria ribeirinhas, indígenas, enfim, povo da floresta.
Certo. Vamos lá, vamos tentar. Tem muita coisa, né? Primeiro, eu gostaria assim de dizer que a maioria das pessoas, das vítimas, elas são, eu até coloquei isso, elas são sim, elas são de comunidades ribeirinhas, né? Indígenas também. Nós estamos vivendo um drama horrível, que eu não pontuei aqui, mas nós estamos vivendo um drama horrível em Altamira. Altamira está chamando a atenção e assim é uma coisa assim alarmante o quadro que Altamira está vivendo nesse momento, né? Em Altamira existe uns dados publicados pela Agência Brasil no dia 28/4, agora, no mês de abril, que diz que Altamira aumentou, o número das casas de prostituição em Altamira aumentaram demais, né? E vejam só, ainda se referindo a Altamira, não há dúvida nenhuma de que Altamira traz não só o aumento das casas de prostituição, mas também um número crescente de meninas e meninos que estão em situação de exploração. Qual a idade desses meninos e meninas? Não faz muito tempo, são crianças, né? Qual a idade, mais ou menos, das meninos e meninas? Das mais diferentes idades. A delegada da data, inclusive, alguns meses atrás, ela me ligou apavorada. Eu estava embarcando, eu disse, eu não posso fazer nada, não posso te ajudar mesmo, né? Uma mãe que estava vendendo uma criança de 1 ano por R$10, né? Para comprar droga. Porque aumenta a prostituição, aumenta a droga, aumenta o tráfico de pessoas, porque o processo migratório é muito grande, né? Então, as meninas são ribeirinhas, a maioria delas são ribeirinhas. As meninas traficadas, que estão traficadas em Suriname, eu já relatei há pouco, agora de manhã, eu fui para Suriname, passei 5 dias lá. Lá vi e ouvi tudo o que eu queria, e muito mais. E muito mais. Mas a maioria das meninas que eu encontrei em Suriname, elas são todas, quase todas, de comunidades ribeirinhas e do Marajó. Isso me chamou muita atenção. Por que eu mencionei o município de Curralinho para vocês? Eu pontuo Curralinho, porque Curralinho traz uma referência muito grande de crianças exploradas, de uma inexistência perversa, eu digo perversa mesmo, porque não tem nada naquele município. E o desespero de alguns conselheiros tutelares bons que nós temos lá. De um juiz bom, que é atuante, que nós temos nesse momento. E de algumas servidoras do CRAS de lá, que fica desesperada. A psicóloga de lá faz papel de mãe, de psicóloga, de Qual o nome tudo. do juiz de lá, por gentileza? O doutor Cornélio, não lembro agora o sobrenome dele. Né? Mas é um juiz muito, muito atuante, um juiz sensível, responsável. Né? Então, voltando, vamos começar pelo Conselho Tutelar. Eu tenho 2 denúncias um é presidente do Conselho de Direitos de um município. Esse presidente do Conselho de Direito, eu estou até com as imagens onde mostra ele praticando sexo com a criança, uma menor. E continua como presidente do Conselho de Direito. A senhora pode enviar para a gente esse vídeo para a CPI? Envio. Então, nós estamos solicitando à senhora que envie esse vídeo para a gente. Envio. Já
A denúncia foi encaminhada, né? O Ministério Público teve conhecimento, mas ele continua sendo o presidente. Sabe a idade da menina que ele estava tendo sexo? A idade, eu não... Ai, deputada, eu não Mais lembro. ou menos? Muitos casos. Sinceramente, eu não lembro, mas eu acredito que ela deve ter uns 11 anos de idade. 10, 11 anos. Jesus. Né? E... Uma denúncia grave. As pessoas denunciam, mas denunciam com medo. E faz pouco tempo que nós temos insistido muito, por exemplo, que os nossos encontros, eu tenho feito isso demais, insistido muito, que nós dentro da catequese, a pastoral familiar, a pastoral da juventude, tem um espaço vastíssimo para debater esses temas. Né? E foi justamente no espaço da catequese, uma catequista, terminando o encontro dela, escutou duas irmãzinhas. E essas duas irmãzinhas falaram de uma outra pessoa, mas não dizendo que era elas. Porque o medo, no momento, estava falando muito mais alto do que a vontade de confessar o que elas estavam vivendo. Mas quando a dor é tão forte, tem hora que elas não suportam mais e elas encontram alguém que possa acolhê-las. Tá, irmão. E foi aí, só um minutinho, foi aí que a catequista constatou, imediatamente ela, desesperada, não sabendo como proceder, me procurou no dia seguinte. O que eu fiz? Pedi auxílio para a polícia, da DATA, da delegacia especializada. A delegada imediatamente encaminhou uma assistente social lá comigo, eu relatei para ela, e ela foi para o Conselho Tutelar, porque essa é competência do Conselho Tutelar, e na casa dessa criança, averiguar a denúncia de tudo que ela foi narrado, passei todo o relatório, só para dizer para você, para responder o que você me perguntou, porque a senhora me perguntou, deputada. O conselheiro, no dia seguinte, quando a catequista ligou desesperadamente, dizendo para mim, irmã, o pai vai matar as duas meninas, porque ele descobriu e a mãe está dando cobertura. Eu liguei para a assistente social, quem foi o conselheiro que atendeu? Quem foi o conselheiro que foi lá? No dia seguinte, quando eu fiquei sabendo, liguei, quero falar com o conselheiro fulano. Sabe o que ele fazia, deputada? Ele atendia como se não fosse ele. Foram 8 ligações para me poder falar com ele. Eu disse, você vá na casa das crianças, a verificar como é que essas crianças estão, porque era um feriado, coincidiu com um feriado, e o promotor não estava na comarca. Ele simplesmente me enganou. Só que quando foi na segunda-feira, eu peguei a assistente social que foi lá com ele, eu disse, vamos lá no Conselho Tutelar agora, que eu vou descobrir quem foi que atendeu essas meninas. Por acaso encontrei o conselheiro lá, só de bermuda. Eu disse, você trabalha aqui? Está muito cheio lá. Trabalho. Mas você é conselheiro? Sou. Qual é seu nome? Eu disse, eu falei com você por telefone. Você me fez de palhaça no telefone. E como eu sou muito, todo mundo me conhece, porque a mídia dá muita visibilidade para aquilo que... Né, eu estou sempre muito, muito presente nos meios de comunicação. Ele disse, simplesmente me tratou como se eu fosse uma mazinha, como dizem lá, qualquer. Mas eu deixei, relevei. A forma irresponsável daquele conselheiro já me transportava porque ele era. Passando alguns dias, recebo uma ligação anônima. A pessoa que sabia do número, mas a pessoa com muito medo, dizendo, irmã, eu recebi uma denúncia, uma pessoa só pediu para me lhe comunicar que aquele conselheiro fulano, ele usou de uma criança, de um menino que hoje está dentro de um abrigo.
me deu o nome do menino e tudo. Eu disse, eu preciso, só o nome do menino não vai me servir muito, eu preciso do nome, do sobrenome e o endereço do abrigo onde essa criança está. Perguntei há poucos dias, o conselheiro fulano continua lá. E se esse menino está no abrigo, por que esse menino está no abrigo? E será que até agora ninguém sabe quem foi que abusou desse menino? E a razão pela qual ele está dentro do abrigo? Então eu gostaria de dizer assim para vocês, que existem conselheiros bons, responsáveis, competentes, mas existem conselheiros que também, além de serem atores principais nesse crime, passam também a serem coniventes de uma outra maneira, quando recebem propina, e aí eles dizem que é junto com a polícia, né? Então, é isso que acontece. Mas, irmã, eu gostaria de perguntar aqui, voltando lá na denúncia do conselheiro que estava tendo sexo com a menina de 11 anos. Presidente do conselho. O presidente do conselho, que a senhora tem um vídeo. De direito. Conselho de direito, Conselho de direito, que a senhora tem o vídeo. Essa denúncia foi encaminhada para a polícia, para o Ministério Público. O Ministério Público está acompanhando isso? O procedimento foi todo feito no município. Voltando lá na denúncia do conselheiro que estava tendo sexo com a menina de 11 anos. Presidente do conselho. O presidente do conselho, que a senhora tem um vídeo. De direito. Conselho de direito, Conselho de direito, que a senhora tem o vídeo. Essa denúncia foi encaminhada para a polícia, para o Ministério Público. O Ministério Público está acompanhando isso? O procedimento foi todo feito no município, porque a pessoa que, inclusive, procedeu com a denúncia para mim é uma pessoa muito atuante, uma liderança comunitária, né? E acompanhou tudo e mandou me dizer também. E ele não foi preso? Não aconteceu nada? Absolutamente nada. A senhora acompanhou a delegacia, tudo? Nada? Não foi aberto inquérito, nada? Eu não acompanhei porque o município é muito distante da capital. Eu não tenho essa disponibilidade. Meu tempo é mais precioso hoje do que ouro. Quanto tempo a senhora pode disponibilizar esse vídeo para a CPI, por gentileza? Amanhã. Amanhã. Tá bom, tá? Obrigada. Agora eu tenho uma pergunta. Eu vou responder a que a senhora me fez, a questão das meninas balseiras. Das balseiras? Né? Também tem uma pergunta das estudantes que estão aqui, que depois eu quero passar. Mas aí é o seguinte, a questão as balsas passam. As balsas passam, né? Elas fazem o trajeto de Belém, Manaus, aquela área ali do Marajó é a área onde passam essas balsas que vão para Manaus e que voltam para Belém, né? E ali, quando tem balsas, que só estão os homens mesmo trabalhando, não tem passageiros dentro. Não. Então é feito sexo na balsa? Ou eles param no riacho? Não, as meninas chegam com as canoas, se atracam nas balsas, sobem, depois descem. Jesus. A senhora perguntou também sobre a questão do tráfico de órgãos, né? E do Suriname, por causa dos meninos. A questão do tráfico de órgãos, eu tenho escutado muito no Marajó, mas eu não vou sustentar uma coisa que eu não tenho materialidade para me provar. E o tráfico de pessoas? Mas as pessoas, elas falam, as comunidades ribeirinhas dizem, olha, nós temos notícia por aqui que tem gringos por aqui que estão comprando crianças pequenas aqui por R$1.000. Mas onde é que... Não, eles estão por aí. Né? Mas que essas crianças pequenas, elas não estão indo vivas. Né? Eu já conversei com a Polícia Federal, eu já comuniquei as competências,
para que veja, para que isso seja averiguado, principalmente para quem está atuando lá na região, né? Para que tenha cuidado, para que veja, possa ter mais cautela nas observações, nas fiscalizações, para ver se comprova ou não isso, tá? O diálogo com as competências, isso nós fazemos, né? Hoje, graças a Deus, nós não trabalhamos só. Hoje nós compomos também um comitê, nós temos um comitê estadual de enfrentamento, né? Que inclusive, deputada, semana passada, na quinta-feira, nós passamos o dia todo reunidos. Eu não fiquei o dia todo, eu fiquei até às 12 horas, porque depois eu tive que pegar um barco para ir para o Marajó. Mas nós estávamos retomando justamente o plano estadual de enfrentamento. Como é que negócio é esse? Né? O governo do estado precisa se responsabilizar. Tá? E aí, eu só queria concluir o que a senhora ainda me perguntou, que é a questão da intervenção do MP. Isso. Né? O Ministério Público tem intensificado ações bem interessantes. Né? Nós temos promotores que estão fazendo um trabalho excelente. Mas a promotor existem aqueles que trabalham, que investem, que se responsabilizam, mas não há também como dizer que existem servidores dessa instituição que também não têm nenhum compromisso e que acabam deixando-nos a desejar pela sua responsabilidade, pelo seu compromisso nessa causa. E a senhora sabe, foi a última pergunta que eu fiz, a senhora sabe se algum virou inquérito, alguma coisa, se alguém foi julgado desses crimes que a senhora denunciou? Tem alguém foi preso? Dessas denúncias todas que nós recebemos? Tem. Alguém foi preso? Tem gente que foi presa, hoje tem muitos que estão presos, mas tem uns que foram presos, que foram soltos, né? E que, na verdade, é criminoso, mas, lamentavelmente, vende a sua inocência, né? E acaba tornando, por ser um caso muito emblemático, isso acaba se tornando um desestímulo para muitas pessoas, para muitas famílias que já denunciaram e que agora acabam dizendo: não adianta, porque essa justiça daqui não funciona. Irmã Henriqueta, como nós tínhamos combinado, está inscrito, nós vamos passar para aprovação dos requerimentos, passamos de novo para a relatora, depois o deputado Luiz Couto, para que nós possamos ir trabalhando na perspectiva do encaminhamento. Bom, nós, antes de passar para os requerimentos, nós vamos aqui submeter à votação a seguinte proposta: que seja classificado como ultra secreto o grau de sigilo dos depoimentos tomados o secretário coronel da Polícia Militar, Francisco José Bezerra Rodrigues, secretário adjunto, coronel do Corpo de Bombeiros Militar, João Vasconcelos Souza, e secretário executivo Aloysio Carvalho. Está apto? Senhor presidente, eu queria saber, são convidados, se tem outros nomes que foram elencados para serem ouvidos. Já foram aprovados outros requerimentos, mas já foram aprovados. Eu pergunto por que a Defensoria Pública está ausente desse convite. Veja bem, aqui ela coloca a Defensoria Pública, não é? Não. É Ministério Público e Defensoria Pública. Sim. Então está presente tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública. Ela está adendando aos nomes que já foram aprovados em requerimentos. Porque o deputado, o padre João Linhares já fez requerimento semelhante com nomes. Me parece que o deputado Mauro Benevides, e ela está adendando alguns nomes aos nomes já aprovados. Esclarecido, deputado Luiz Couto, então, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Então, portanto, nós estamos, com os requerimentos devidamente aprovados. Eu volto ao leito desta audiência com a presença e as respostas da irmã Henriqueta. Passa a palavra, mais uma vez, à relatora, para que ela possa fazer outros questionamentos. Em seguida, passo a palavra ao deputado
Luiz Couto e, em seguida, para a senhora irmã Henriqueta, para que nós possamos caminhar para o encerramento. Com a palavra, a deputada Lilian de Sá, relatora. Nós temos aqui algumas perguntas do projeto de extensão do Centro Universitário de Brasília, que é o projeto Vira Vida, que faz uma análise da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes. Eles fizeram algumas perguntas para a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que eu vou perguntar aos alunos se nós podemos encaminhar por e-mail, porque já está avançada a hora, e nós encaminharemos a vocês por e-mail essas perguntas ainda hoje mesmo. Nós vamos disponibilizar essa irmã. E Henriqueta tem uma pergunta que é feita pelos alunos da Uniceub, que faz a seguinte pergunta para a senhora: a Comissão de Justiça e Paz tem alguma ação dirigida especificamente para a exploração para o combate e a exploração de crianças e adolescentes? A comissão, ela integra o Comitê Estadual. As ações nós sempre procuramos fazer em conjunto com as demais instituições que compõem esse comitê. Mas, independente dessas ações conjuntas, que são várias, a Comissão de Justiça e Paz, ela tem uma ação que, pelo fato de termos compromisso com o Estado do Pará todo, nós temos muito mais condições de atuar em algumas ações do que as outras instituições, pelo fato de elas não estarem presentes como nós estamos. Uma ação que nós temos é justamente a formação. Nós temos, hoje, nos 16 municípios do Marajó, nós temos uma referência, um grupo que nós criamos, que se chama o Grupo Amar a Vida, que após a formação dada, quando o projeto estava em execução, nós achamos por bem aproveitar da participação, da disponibilidade, da sensibilidade das pessoas para criar esses grupos. São esses grupos que hoje fazem várias ações nas escolas, fazem caminhadas, né? Que é a caminhada que nós chamamos de... Naquele dia a cidade diz não à exploração sexual. Além disso, hoje esses grupos, a maioria deles se tornaram também um espaço para receber denúncias e encaminhar para nós, né? Além disso, elas têm tido um olhar muito grande sobre a atuação do Conselho Tutelar, a atuação da polícia, a atuação das competências e que depois elas nos repassam, que é para nós fazermos as intervenções que não são cabíveis, né? Graças a Deus que todas as intervenções nós temos procurado, assim, quer dizer, todas as denúncias nós temos procurado correr atrás para que as coisas melhorem. Então, essa é uma ação especificamente da Comissão de Justiça e Paz, que é esse investimento mesmo no eixo da prevenção, favorecermos informação para as pessoas, através desses grupos do Amar a Vida na Ilha do Marajó. Então, só deixei de responder uma coisa ainda que a deputada me perguntou com relação a Suriname, né? E que hoje de manhã eu já falei. O movimento do tráfico para fins de exploração sexual para o Suriname, para a Caiena, é muito grande. É mais assustador do que nós podemos imaginar. Assustador e facilitador, né? Justamente porque eu dizia, as pessoas não conseguem identificar o tráfico pelo tráfico. A vítima não se reconhece como vítima. E aí o problema é sério, porque as redes criminosas são constituídas também por pessoas poderosas, né? Muito poderosas, que sinceramente hoje eu já superei o medo. Mas eu sou espertinha, né? Eu não tenho medo, mas eu tomo cuidado, porque eu sei
do que essas redes são capazes. Então, eu escapo de todas as maneiras possíveis. Muito bem. Nós vamos apresentar um requerimento para que possamos fazer uma diligência em Suriname, né? Nessa região de fronteira. E em Suriname também nós vamos contar com a sua ajuda nesta diligência. Deputada, eu posso propor para vocês que não só no Suriname, Oiapoque e Caiena. Suriname, Oiapoque. Senhor presidente, como prática de exploração sexual por parte de um deputado do Pará. Esse deputado foi preso e encontra preso, está vivo aí, fazendo as mesmas coisas. Não quer falar, então... Foi preso, ficou respondendo em liberdade. Sim. E agora foi absolvido. O Ministério Público recorreu, foi negado e houve novamente pedido do Ministério Público para que seja revista essa absolvição dele. Muito bem. Na realidade, quer dizer, como a senhora disse, olha, o medo, às vezes, o medo é sempre a força que a gente... O medo é sempre a força que a gente dá ao opressor. Quando a gente tem medo, a gente está dando razão para aquele que está ameaçando a gente. É claro que a gente tem que se defender. E eu aprendi muito isso com um agricultor lá de Capim-Teixeiro, que era uma área que estava em litígio lá, e eles começaram a lutar pela reforma agrária lá. Tinha um senhor lá que era analfabeto, o senhor Antônio. O senhor Antônio, ele sofreu vários atentados. Teve que mandar os filhos embora e a mulher para ele ficar lá na várias que levou vários atentados de bala. E ele, um dia eu perguntei para ele: senhor Antônio, o senhor não tem medo, não? E ele, que era analfabeto, disse: medo nós temos, mas nós não usa. Ou seja, medo todo mundo tem, agora não usar é um elemento importante. Transformar esse medo numa indignação, numa ação proativa de enfrentamento dessa situação de exploração sexual, que, pelo que nós verificamos, ela não é apenas uma ação isolada. São redes que estão ganhando dinheiro, são redes que estão lucrando a partir do sofrimento, da dor de muita gente que está lá e que é enganada, porque na realidade são exploradas, não tem, e nesse sentido nós continuamos aqui. Eu quando estive lá na outra CPI que investigou, e naquele momento havia diversas rotas de redes de exploração sexual, não apenas no Pará, no Amapá, mas também no Amazonas, no Roraima, enfim, todos aqueles estados daqui, da região norte, estavam envolvidos também nessa prática criminosa. O fato é de que nós hoje, algumas entidades que poderiam ser parceiras nossas na luta contra esse tipo de coisa, muitas vezes não realizam aquilo que é da competência. Eu pergunto, no Pará, todos os municípios, e no Amapá, todos os municípios têm conselho de defesa, conselho municipal de defesa do direito da criança e do adolescente?
E o conselho tutelar, o conselho estadual, que está na sede, que é em Belém, que é representante de diversas entidades da sociedade civil e do Poder Executivo, ou dos poderes Eu pergunto, aqui a senhora falou de um conselheiro que explorava, outra que a senhora telefonou para ele, e esse conselheiro nem sequer queria ouvi-la, Esta realidade dos conselheiros de defesa dos direitos da criança e do adolescente, tanto em nível municipal como estadual, e dos conselhos tutelares, é também de uma ausência com relação a esse combate a essas redes de exploração sexual, ou tem exceção? Não, tem exceção, sim. Não tem exceção. Nem todos têm o mesmo perfil. Mas a maioria? A maioria são bons. São bons, né? A maioria são bons, são comprometidos, a maioria deles. Ok. Até porque hoje existe uma a Escola dos Conselhos, que é um projeto coordenado pela Universidade Federal do Pará, que vem investindo muito na formação dos conselheiros, o que tem facilitado muito a compreensão da competência do Conselho Tutelar e a responsabilidade deles na defesa das crianças e adolescentes. Na verdade, a maioria deles ainda confunde muito, né? O papel do Conselho Tutelar é confundido com o papel da polícia. Aí os conselheiros, a maioria dos conselhos tutelares, principalmente dos interiores, fazem o quê? Fazem o que a polícia não faz, né? Vão fazer ronda, dizem que vão fazer ronda, que entram nas festas para tirar as crianças. E eu já encontrei conselheira tutelar que apanhou mesmo, apanhou de adolescentes, porque foi fazer o que não deveria, né? Mas hoje já está muito mais tranquilo isso, porque está tendo esse esforço pela Universidade Federal do Pará em investir na formação deles. No que o senhor me perguntou antes, que a questão a primeira pergunta Não, foi um comentário mais sobre a questão, mas de fato foi essa a questão que eu levantei. A outra é o seguinte, quando nós estivemos lá a questão das rotas, né? Das rotas. As rotas continuam, né? A rede criminosa continua. Eu sempre digo, nós somos um passarinho perto de um elefante. Eu sempre digo, enquanto nós somos pequenos e ainda não trabalhamos de forma integrada, né, de forma como nós deveríamos fazer, que nós somos a rede de proteção, a rede criminosa tem uma força enorme, um poder enorme, porque além de ser grande, né, ela é muito bem fortalecida em todos os níveis. Lá na CPI do tráfico de pessoas, a senhora falou que tráfico de drogas, tráfico de pessoas, exploração sexual, tem vinculação, estão inteiramente ligados com o trabalho escravo. Poderíamos dizer também que tráfico de pessoas, tráfico de drogas, trabalho escravo, também tem estreita relação com a exploração sexual que acontece naquela região? Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Quem é traficada acaba depois caindo em situação de trabalho escravo. Porque chegam nessas casas, o que acontece? Seus documentos são retidos. As pessoas não podem sair. Nas grandes boates, em Suriname. E outras também. Não precisa ir para Suriname. O que acontece? A pessoa, quando chega lá, a primeira coisa que ela tem que disponibilizar é dos documentos dela. O documento fica retido, porque ela já chega com débito. O passaporte, a passagem que chegou com muita facilidade para ela, não é gratuita. Que rapidez é essa que esse passaporte sai? Com que rapidez que essa passagem chega na sua mão? E uma passagem para Suriname, de Belém para Suriname, não é barata. É cara. Cara. Mas chegando lá, essa inocente ou esse inocente,
não tem noção do débito que já tem para pagar. E aí o débito vai se acumulando. Aí ela fica em situação de trabalho escravo justamente por isso, porque os seus documentos são retidos, não pode sair. Não pode sair do espaço onde ela está. É aquilo que eu dizia hoje de manhã para os senhores, tem hora para descer para trabalhar, mas tem hora para subir. E se subir antes, tem que pagar a multa. Certo. E isso é trabalho escravo. Isso. Nessa rede de exploração sexual, normalmente a incidência maior é de pessoas do sexo feminino. Tem crescido também o número de pessoas do sexo masculino que também são exploradas sexualmente? Tem, mas a incidência maior ainda são mulheres. São mulheres. Há dias, há anos, um assessor nosso da Comissão de Direitos Humanos, Amarildo, estava investigando algumas situações de exploração sexual na região de Belém. De uma hora para outra a gente verifica que Amarildo, juntamente com uma pessoa que era ligada à TV Liberal, os dois foram vítimas de um acidente, né? Até hoje não explicado, né? E, de fato, Amarildo estava investigando uma rede que faziam bingos. Sim. E os bingos, as prendas para os bingos eram adolescentes virgens que eram colocadas e que participavam figurões da sociedade. Em Portel. Hein? Em Portel. Em Portel. Isso deixou de acontecer ou isso ainda continua na impunidade ou foi somente naquele momento? Então, eu não posso dizer, né, se a dinâmica dos bingos ainda é a mesma. Pode ser que tenha mudado, né, o nome, mas que o movimento ainda continua o mesmo, isso não há dúvida nenhuma. Agora, o senhor lembrou muito bem, a morte da Amarildo até hoje não teve nem explicação. E cadê o material que o Amarildo coletou todo naquela época, que até hoje nunca apareceu? Pois é. Daí, nós estamos falando, deputada, da região do Marajó. Com certeza. E esse material que ele tinha e que tinha comunicado que estava trazendo, quer dizer, tinha muitas informações, inclusive de uma rede de postos de gasolina que também utilizava dessa situação, né? E um dia, quer dizer, ele perdeu a vida num acidente que parece ter sido provocado, né? Outra coisa que nós tivemos lá também em Belém, e na época nós tínhamos sinais de abuso sexual, de pai que abusou sexualmente de filha e de avô que abusava sexualmente da neta. Naquele momento nós tivemos com o Ministério Público, tivemos com a Defensoria Pública e tivemos também com o Judiciário. Embora naquele momento havia uma ação, ou seja, o Ministério Público agia, a Defensoria Pública também agia, mas havia alguma reação de parte do Executivo e também do Legislativo. A senhora acha que essa situação toda que acontece na região tem muito a ver com a conivência, com a omissão e até com a participação de setores do poder local? Sim, eu já mencionei isso, né? Na verdade,
eu comecei minha fala, falei isso de manhã, e eu falo isso em qualquer local, qualquer lugar, e eu vou morrer dizendo isso, enquanto nós não superarmos. Nós temos um selo naquele estado, que se chama selo da cultura da impunidade. A impunidade, ela tem várias razões. Ela perpassa pela a indiferença, ela perpassa pela conivência e pela participação, não há dúvida nenhuma, de quem deveria se responsabilizar, em responsabilizar quem deve ser responsabilizado. E para concluir, naquele momento a gente, com uma pessoa que também era dessa luta de combate à exploração sexual, ela disse, depois que terminou a audiência pública, ela disse, quer ver onde é que estão várias dessas meninas e meninos? Aí nos levou para o Ver o Peso e nos levou para a Praça da Paz. E lá tinha policiais, e as meninas estavam sendo exploradas lá, ou levadas, e nenhuma reação. Ou seja, parece ser algo que, uma insensibilidade ainda na questão da própria sociedade de enfrentar essa questão. Quer dizer, os movimentos atuam, mas nós não conseguimos ainda fazer com que a sociedade perceba de que se o filho de outras pessoas está, um dia pode acontecer naquela relação familiar. Esse trabalho que é feito de conscientização por parte da Comissão de Justiça e Paz e também das entidades que combatem essa questão da exploração, que enfrentam a situação com muito destemor, tem diminuído esses focos, ou isso ainda é algo que a gente espera numa utopia, no futuro, que essas coisas possam mudar? Não diminuiu nada. Pelo contrário, há domingo retrasado, o jornal local, o Liberal, publicou uma matéria na qual eu participei, aonde eu coloquei uma grande preocupação com os números crescentes, desse crime na cidade, na capital e no interior. É alarmante, né? Eu até no final, a jornalista que fez a entrevista, ela publicou com muita transparência, né? Quando eu dizia que hoje eu chamava atenção justamente para que as famílias fiquem mais atentas. Porque a maioria dos casos, nesses últimos tempos, tem acontecido no âmbito familiar. E nós sabemos que esse crime, a porcentagem é bem maior dentro do âmbito familiar. Mas também aconteceram crimes em espaços, sabe, que nós não esperávamos que isso acontecesse. No interior, que eu não lembro agora qual foi o município, mas um vigia desse espaço, que é frequentado por crianças e adolescentes, o vigia violentou um dos meninos, né? Foi publicado também, faz pouco tempo, aconteceu a prisão de um padre também, né, da Diocese de Castanhal. Então, quer dizer, eu chamava atenção justamente para isso, para que as famílias fiquem mais atentas, para que elas tenham mais cuidado. Hoje é quase que impossível você confiar totalmente nos espaços que seus filhos frequentam. Então não tem diminuído não, pelo contrário, está aumentando e muito.
Terminou? Ai, a gente ouvindo essas coisas, a gente dá até enjoo. É tanta vergonha, tanta impunidade. Enjoa a gente saber que quem deveria proteger as nossas crianças, né, fazem cada vez mais uso e abuso, né, da inocência delas.